Estamos aqui novamente trazendo as aplicações teóricas da nossa disciplina de ondas e termodinâmica à construção de pontes. Nesse trabalho, falaremos um pouco sobre a consideração dos conteúdos de ondas transversais, ondas longitudinais e temperatura e calor. São conteúdos que são abrangidos pelos engenheiros para a elaboração desses projetos. São conteúdos que aparentemente, por muitas pessoas, podem ser até simples ou então de fácil visualização, mas que possuem em alguns casos um apuramento técnico que apenas o engenheiro vai conseguir observar e identificar a sua necessidade dentro da construção. Esses conteúdos serão abordados ao longo dessa apresentação e gostaríamos que ao longo dela ficasse claro o porquê de se estudar ondas e termodinâmica para a construção de pontes. Uma onda no mar pode ser caracterizada uma onda transversal, pois a direção de sua propagação é perpendicular ao seu movimento. Podemos citar o exemplo da ciclovia Tim Maia, onde a ação da onda do mar contribuiu para o desabamento da mesma. No mesmo dia do desabamento, os meteorologistas registraram de que o mar estava bravo, pois aconteceu um alinhamento da lua cheia com o planeta Terra. Havia também apenas um pilar de sustentação. E o que aconteceu? Devido ao mar estar bravo, a onda bateu no tabuleiro e como havia apenas um pilar, esse pilar não sustentou a tendência em que o tabuleiro havia de rotacionar. Infelizmente, essa parte da ciclovia desabou e matou 2 pessoas. A gente pode concluir daí que aconteceu um exemplo prático de uma onda mista, porque a onda no mar é considerada uma onda mista, mas nesse caso nós levamos em consideração de que ela é uma onda transversal. Quando se fala em ondas transversais, o fenômeno de ressonância está inteiramente ligado. O que acontece? Vamos dar o exemplo do vento. Quando o vento incide sobre uma ponte, ele gera uma vibração. E se essa vibração for igual ou aproximada à frequência natural da ponte, acontece o fenômeno de ressonância, gerando esse tipo de movimento, onde existe uma crista e um nó. Já que a gente viu na sala, a gente viu a crista e o nó no movimento da corda. Aqui vai ter um nó, uma crista e uma crista. E esse tipo de movimento gera inúmeros danos à estrutura da ponte, principalmente ao tabuleiro e aos pilares, ocasionando até a queda da ponte. As ondas longitudinais são aquelas que apresentam direção de vibração na mesma direção e sentido da trajetória inicial de uma onda. Ou seja, a movimentação sobre o meio tem a mesma direção ou direção contrária ao movimento da onda. Temos como exemplo dessas ondas longitudinais o som no fluido, ou até mesmo uma onda que se propaga em uma mola no sentido vertical, segurando um peso. Trazendo um pouco para o nosso cotidiano, essas ondas longitudinais podem ser vistas ou tratadas como ondas sísmicas, que são aquelas vistas em abalos sísmicos ou até mesmo em terremotos. Essas ondas sísmicas apresentam uma movimentação tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal. No sentido longitudinal ou de compressão, como também pode ser chamada, elas podem se propagar tanto em sólidos quanto em fluidos. As ondas geradas por um terremoto são tratadas basicamente como uma espécie de deformação elástica que se propaga pelo interior da Terra, onde deste modo ocorre o transporte de energia quando se tem a passagem de uma onda longitudinal. Uma partícula do meio atingido efetua um movimento oscilatório em torno de sua propagação, de sua posição de equilíbrio, sendo longitudinal
caso o sentido de propagação, o sentido de vibração esteja no mesmo sentido de propagação da onda. Estas ondas longitudinais, quando apresentam amplitudes e períodos relativamente pequenos, fazem com que os solos ou as rochas vibrem na mesma direção de propagação desta onda. O que acontece? Deste modo, elas alteram o volume das rochas atingidas por esta onda. Como, por exemplo, podemos ver a questão dos abalos sísmicos. Essas ondas de compressão longitudinais apresentam velocidades variadas de acordo com o meio onde a mesma se propaga. Para o caso do ar, essa velocidade é de 3.300 metros por segundo. E no caso da água, essa velocidade é de 1.450 metros por segundo. Traçando um paralelo entre as ondas longitudinais e as grandes pontes, nós percebemos que ao haver abalos sísmicos ou ondas sísmicas no subsolo, acontece que liberam ondas longitudinais. Isso é diretamente proporcional e referente ao que acontecerá na fundação das pontes, onde essas fundações devem ter o máximo de cuidado quando for colocadas, se são colocadas em solo ou em rochas. Por quê? Porque todo esse abalo sísmico ele vai ser levado à fundação, posteriormente à estrutura da ponte e posteriormente até o seu tabuleiro. Essa velocidade de propagação é muito importante ser levada porque está diretamente relacionada com a frequência e a amplitude, que, como nós vimos anteriormente, no trabalho anterior, vimos que essa frequência e essa amplitude próxima à do meio, nós vamos ter o fenômeno de ressonância. A grande maioria dos materiais goza de uma propriedade chamada dilatação ou expansão térmica. Isso acontece devido ao aumento da temperatura. Quando a temperatura aumenta, as moléculas que compõem o material entram no estado de agitação. Essa agitação faz com que o espaço intramolecular, que é o espaço entre cada molécula do material, aumente. Esse aumento no espaço que existe entre os átomos do material faz com que o material se dilate ou expanda. A térmica é definido pela equação ΔL, que seria a variação do tamanho do material, é igual a o L inicial vezes o coeficiente de dilatação do material vezes a variação na temperatura. Essa variação na temperatura pode ser dada tanto em Celsius como em Kelvin. Isso acontece porque nas duas escalas, a diferença de um grau ao outro é a mesma. A dilatação térmica é um fenômeno proporcional à temperatura. E essa proporcionalidade é definida pela constante coeficiente de dilatação, que é próprio de cada material, já que é ele que define as propriedades da dilatação ou expansão térmica que cada material sofre. Com os materiais que compõem estruturas como pontes, como o concreto e o ferro, não é diferente e esses materiais também sofrem da expansão térmica. Usando o exemplo de uma estrutura de concreto com 20 metros de comprimento e coeficiente de dilatação de 6,8 vezes 10 elevado a menos 6 Kelvin, ou Kelvin a menos 1, ou Celsius a menos 1, tanto faz, por uma variação de temperatura de 10 graus Celsius ou 10 graus Kelvin, essa dilatação vai ser da ordem de 0,133 centímetros. Pode parecer um valor pequeno, mas se levarmos em considerações estruturas maiores, como os tabuleiros das pontes atuais que se dispõem nessa posição, essa dilatação em dias muito quentes pode ocasionar uma dilatação suficiente para que haja o choque entre os tabuleiros. Esse choque pode gerar rachaduras nos tabuleiros, o que vem a defasar a estrutura e pode levar a danos mais graves, como a queda ou até mesmo como a queda das estruturas. Bom, para isso é um problema sério e precisamos buscar soluções baratas e simples para soluções desse problema.
e devemos sempre levar em consideração a variação da temperatura na localidade em que se deseja instalar uma estrutura como uma ponte, seja ela de concreto ou de metal, já que ambos os materiais sofrem dos efeitos da dilatação térmica. Nas pontes, assim como em todos os materiais que nós conhecemos, também sofre a dilatação. Nas grandes pontes, acontecem os 3 tipos de dilatação: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. A linear, nós podemos ver as ferragens que compõem o tabuleiro da ponte. A superficial seria o asfalto que compõe o capeamento da nossa pista. E a volumétrica seria todo o concreto que compõe o tabuleiro da ponte. Para se ter uma ideia, numa ponte metálica de aproximadamente 300 metros, vai haver uma dilatação de até uns 20 centímetros, o que é um tamanho bastante considerável. Para se evitar o choque entre os tabuleiros da ponte, é usado um artifício chamado junta de dilatação. Aplicado a pontes, nós temos cinco tipos de juntas de dilatação. São elas as juntas abertas. Elas podem ocupar um espaço de até 65 milímetros, sem ou com preenchimento, sendo o preenchimento feito com cortiça. O segundo tipo de junta seria as juntas enterradas, que são feitas de chapas metálicas. As chapas metálicas servem justamente para esconder as juntas. Elas podem ficar mais ou menos com a separação entre o tabuleiro de mais ou menos 30 milímetros. Ela aguenta esforços, no caso, de 30 milímetros na horizontal e 1,3 milímetros na vertical. Nosso terceiro tipo de junta de dilatação seria a junta de asfalto modificado. Por que modificado? Nós precisamos de 2 tipos de asfaltos diferentes entre o tabuleiro da ponte e o asfalto utilizado na junta de dilatação. Porque cada um deve ter um coeficiente de dilatação diferente. Então, para isso, adicionados alguns aditivos no nosso asfalto para que ele contenha propriedades mais elásticas, para suportar os esforços da dilatação térmica. Esse tipo de junta, ele pode ficar já no espaço maior, entre 300 e 700 milímetros. E ela costuma se movimentar entre 40 milímetros na horizontal e 4 milímetros na vertical. O nosso quarto tipo de junta de dilatação é a junta de compressão. Essas juntas são feitas de tiras de borracha. Para se ter um exemplo bem perto e prático da gente, seria o nosso bloco 5. O nosso bloco 5, elas são utilizadas juntas mistas. Por que juntas mistas? É esse tipo de junta a compressão no nosso piso, e nas paredes são utilizados o tipo de juntas mais simples, que são juntas feitas de isopor. Esse tipo de junta, ela suporta movimentações de 50 milímetros na horizontal e 3 milímetros na vertical. O nosso quinto tipo de junta de dilatação, e o mais usado, é a junta dentada. São juntas usadas para grandes construções de grandes portes, como megapontes ou edifícios e etc. Esse tipo de junta, ela suporta uma elevada temperatura e um tráfego elevado de veículos. Ela pode ser colocada num espaço de até 500 milímetros e suporta altos deslocamentos horizontais e verticais. Outra aplicação prática do conteúdo de calor e temperatura aplicado ao estudo de pontes seria a adição do gelo ao concreto. Por que adicionar gelo ao concreto? Primeiro, o cimento, quando entra em reação com a água e com a pedra para formar o concreto, ele faz com que a reação tenha características de hidratação exotérmica. Como assim? O cimento ele libera calor para a reação, ou seja, a temperatura vai se elevar. Tomando por base grandes construções, como é o nosso caso de pontes, na hora da concretagem das estruturas, nós podemos ter grandes quantidades de concreto, ou seja, o calor ele não tem para onde ir, porque tomando por base um grande pilar, o concreto que está na parte interna, ele vai simplesmente
ganhar calor, vai ganhar calor, aumentando sua temperatura, e esse calor não tem para onde sair. Por quê? Porque a superfície do concreto ela já está entrando em processo de cura mais rápido do que a parte interna do concreto. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a dilatação desse concreto interno, a expansão desse concreto. Com a expansão, ele vai simplesmente empurrar o concreto que está na parte externa, que já está entrando em processo de cura, e vai causar fissuras nesse concreto, vai simplesmente rachar o concreto superficial, podendo causar um grande dano estrutural. Então, quando nós adicionamos o gelo ao concreto, nós baixamos a temperatura inicial de cura dele. Ou seja, ele vai começar a ter o processo de cura por igual, de dentro para fora, evitando assim qualquer tipo de rachadura ou de fissura ou dano estrutural. A aplicação prática disso foi feita na ponte Rio-Niterói, que nós já explanamos na primeira unidade, e também, tirando um pouco do conteúdo de pontes, na nossa usina hidrelétrica de Itaipu, foi muito utilizada devido à precisão de grandes quantidades de concreto. Ao se falar no conteúdo de temperatura e calor, é importante relacionar vários fatores. Além da própria dilatação dos materiais, como já foi falado, nós podemos inserir também uma observação em relação à oxidação. Mas como é que nós poderíamos inserir a oxidação, que está relacionada à química, com o efeito da temperatura e do calor, que já é um conteúdo mais voltado à parte de física? Bem, como toda reação, ela vai precisar de condições iniciais, condições ideais para que essas reações ocorram. A oxidação, que vai ser causada por exemplo, uma ponte que está sobre o mar. Então, toda aquela região ao redor da ponte, ela é carregada por íons e o vapor de água presente, ele vai ter uma temperatura associada. Então, ao que se refere na parte de oxidação, para que essa reação ocorra, existe uma temperatura ideal. No entanto, a elevação da temperatura pode ocasionar fatores como, por exemplo, a aceleração da própria oxidação. Então, como o fenômeno de oxidação ele está caracterizado por uma reação exotérmica em alguns casos, e são termodinamicamente perfeitas e possíveis a elevadas temperaturas, determinados metais sofrem corrosão na presença de agentes oxidantes. E esses agentes oxidantes, eles aumentam geralmente sua concentração, por exemplo, com a variação de temperatura. Então, esses agentes oxidantes podem ser vários, desde o próprio vapor de água, a presença de oxigênio, CO2 e N outros agentes. É possível, então, relacionar a elevação da temperatura com a aceleração na reação de oxidação. Então, quanto maior a elevação da temperatura, mais rápido essa reação pode ocorrer. O que isso está relacionado a vários danos estruturais na própria ponte. Imagine cabos e vigas que estão lá presos ou então o próprio concreto sofrendo oxidação. Então, ao momento que a estrutura, por exemplo, o próprio concreto vai haver uma elevação da temperatura, pode haver assim um aumento, ou então um aumento na velocidade de reação da própria oxidação, oxidando cada vez mais, ainda mais rápido, a própria estrutura. Adicionando outras relações a temperatura e calor, a própria incidência do calor na estrutura pode danificar a qualidade da mesma, afetando o concreto, as próprias vigas e etc. Outra aplicação prática desse conteúdo de temperatura e calor é um conteúdo um pouco macro com observação micro. Essa observação se dá no derretimento das geleiras. O aumento de temperatura no globo terrestre vai ocasionar um derretimento mais avançado nas geleiras do nosso planeta. Esse derretimento pode na verdade, não, ele vai causar um aumento no volume dos mares. Esse aumento no volume dos mares, ele tem um efeito direto na própria elaboração dos projetos, nas pontes, no mundo inteiro. Porque quando essas pontes, esses projetos são realizados, eles buscam atender a critérios iniciais, as condições iniciais, mas eles buscam também atender a possíveis fenômenos ambientais que podem estar ligados a um longo prazo, como esse próprio aumento. Os cientistas preveem, os pesquisadores, um aumento do nível do mar, e esse aumento ele faz parte desses projetos, porque imaginem que uma ponte foi construída considerando um determinado volume de água que passa ali por baixo dela. Com o passar dos anos, se houver um aumento nesse nível do mar, o projeto deve estar de acordo com essas possíveis alterações, de modo que
a estrutura não sofra nenhum dano. Então, são várias as considerações dentro do conteúdo de temperatura e calor. E essas foram as que nós entendemos que foram mais relevantes a serem adicionadas ao nosso trabalho. Então, professora Subênia, esse foi o nosso trabalho e esperamos que a apresentação deste trabalho consiga atender aos critérios de avaliação para esta atividade e concluímos ao longo dele que é sim importante a aplicação desses conteúdos de ondas e termodinâmica para a construção de pontes.